E se eu te dissesse que, enquanto você rola este feed, a maioria das contas que interagem com você não são pessoas, e talvez nunca tenham sido, que os comentários que inflam discussões, os posts que viralizam do nada e até os trends, que parecem inevitáveis, podem ser fruto de uma engrenagem invisível movida por bots e conteúdo sintético? Esta é a provocação central da teoria da internet morta. E hoje, ela parece menos ficção e mais um espelho desconfortável do nosso mundo digital. Este é o ponto de virada. Relatórios respeitados estimam que a maior parte do tráfego online já não é humana. Em plataformas onde bilhões convivem, cresce a sensação de que a conversa pública foi sequestrada por rotinas automatizadas que comentam, compartilham e amplificam sem jamais piscar. Se 64% do tráfego pode ser bot, e as projeções para 2030 sugerem uma internet quase inteiramente gerada por IA, a pergunta não é onde estão os robôs, mas como ainda encontramos pessoas aqui dentro. Este é o novo parque de diversões. Robôs criando conteúdo para robôs, impulsionados por algoritmos que premiam o que é previsível, replicável e infinito. E nós, humanos, cada vez mais reduzidos a coadjuvantes de um espetáculo que parece feito para nós, mas na prática, já não precisa da gente. O que acontece quando as plataformas passam a tratar o comportamento humano como ruído e o automatizado como padrão? O que resta da conversa pública quando o engajamento é, em grande parte, uma coreografia de máquina? Respire fundo. Hoje vamos seguir as pistas, separar alarme de evidência e encarar o que mudou e o que ainda dá tempo de salvar, antes que a internet de fato deixe de nos reconhecer. A teoria da internet morta surgiu como uma hipótese incômoda. A ideia de que a internet, antes construída sobre conversas humanas, estaria gradualmente sendo ocupada por bots e conteúdos sintéticos, a ponto de reconfigurar a experiência online. O que começou como suspeita em círculos especializados ganhou tração à medida que surgiram relatos, medições e casos que apontavam para uma presença não humana crescente em plataformas sociais, mecanismos de busca e ecossistemas de notícias. Com o tempo, o debate deixou de ser se existem bots, para em que escala eles operam e com quais efeitos. A fronteira entre a ação humana e a automatizada foi ficando turva. Comentários replicados com pequenas variações, engajamentos suspeitos, picos de tráfego sem correspondência orgânica e a proliferação de perfis que se comportam com padrões repetitivos. Esse pano de fundo alimentou a narrativa de que a internet, em muitas camadas, já não espelharia comunidades de pessoas, mas sim sistemas automatizados otimizados por incentivos algorítmicos. Relatórios de empresas especializadas em segurança e tráfego chamaram atenção para a magnitude do fenômeno. Estudos citados neste material apontam que uma fatia substancial da atividade online é não humana, o que reforça a intuição de que, em inúmeros contextos, interagimos não com pessoas, mas com rotinas programadas para espalhar, escalar e medir. Esse quadro ganhou contornos prospectivos quando especialistas passaram a estimar que, em poucos anos, a maioria do conteúdo online poderá ser gerado por sistemas de inteligência artificial, deslocando a noção do que é normal na rede. A partir daí, o argumento central da teoria se consolidou. Se a produção e a circulação do que vemos, lemos e compartilhamos estão cada vez mais mediadas por agentes artificiais, o tecido social da internet, conversas, consensos, reputação, pode estar mudando de natureza. O tema, antes marginal, tornou-se urgente não apenas para compreender a cultura digital, mas também para avaliar riscos em informação pública, economia da atenção e desenvolvimento da própria IA. E essa transformação está em curso, como ela se manifesta hoje, nos dados e nos casos concretos que moldam nossa experiência online. Uma primeira camada desse problema é quantitativa. Medições de tráfego e segurança indicam que uma parcela significativa da atividade na internet não é humana. Relatórios amplamente citados, como os da Barracuda, sustentam a hipótese de que sistemas automatizados respondem por uma fatia expressiva do que trafega por páginas, APIs e redes sociais. Para o usuário comum, isso se traduz em métricas infladas, conversas enviesadas e uma sensação difusa de que há algo de estranho na forma como conteúdos viralizam. A perspectiva de futuro adiciona urgência ao diagnóstico.
Estimativas mencionadas no documento apontam que até 2030 o conteúdo gerado por IA pode representar quase a totalidade do que circula online, tornando o ambiente predominantemente sintético. Essa inflexão quantitativa é também qualitativa. Quando a linha de base passa a ser produzida por sistemas, as referências, os estilos e até os critérios de relevância tendem a se realimentar em um circuito tecnicamente eficiente, porém culturalmente empobrecido. O que emerge é uma nova ecologia informacional. Bots operando para impulsionar visibilidade, ampliar alcance e ajustar narrativas conforme incentivos algorítmicos e econômicos. O usuário, no meio desse ruído, perde a capacidade de discernir entre sinal e interferência, abrindo espaço para manipulação, polarização e degradação de confiança. Dinâmicas que não são colaterais, mas sim características de um ecossistema automatizado, em larga escala além dos indicadores macro. O fenômeno se revela no dia a dia das plataformas, em aquisições, políticas de moderação e padrões de engajamento que se repetem com precisão maquinal. Em redes como o Twitter/X, a presença de bots apareceu no centro de decisões estratégicas e disputas públicas. Ao discutir controle e qualidade do engajamento, figuras de destaque trouxeram à tona a dificuldade de dimensionar e mitigar a automação maliciosa e o engajamento artificial. Isso não é apenas um problema de spam, é um fator estrutural que afeta métricas de alcance, modelos de monetização e a percepção de relevância do conteúdo. O Instagram espelha dinâmicas semelhantes. Seguidores inflados, comentários repetidos e interações roteirizadas contaminam o senso comum sobre o que está bombando, afetando desde criadores independentes até marcas que investem orçamentos em campanhas ancoradas em métricas superficiais. Quando o engajamento é inflado por rotinas automatizadas, campanhas legítimas disputam espaço com um tecido artificial capaz de distorcer custos de aquisição, leitura de mercado e até decisões editoriais. No campo da informação pública, o impacto é direto. A automação facilita a criação e a amplificação de notícias falsas, ataques coordenados e campanhas de desinformação. Iniciativas como a NewsGuard aparecem no documento como parte de um contramovimento voltado à identificação de sites e cadeias de conteúdo que operam para confundir, manipular ou monetizar com baixa transparência. Aqui, a distinção entre erro e fraude dá lugar a estratégias sistemáticas de captura de atenção. O resultado é um ciclo no qual métricas manipuladas retroalimentam algoritmos de recomendação, privilegiando quem sabe jogar com as regras da automação. A camada humana, debate, nuance, contexto, perde relevância quando a escala do automatizado passa a ditar o que é visto, quando e por quem. À medida que o conteúdo sintético escala, o próprio lugar do humano na cadeia de produção, como autor, curador e referência, é deslocado por sistemas que aprendem a escrever, sintetizar e recombinar. O documento descreve um mundo informacional em que o conteúdo sintético não apenas compete com o humano, ele o circunda por todos os lados, preenche lacunas, otimiza palavras-chave, replica formatos virais e antecipa tendências com velocidade incomparável. Não se trata de uma substituição súbita, mas de um deslocamento incremental. Primeiro nos volumes, depois nos formatos, por fim nos critérios de qualidade percebida. Essa transformação tem efeitos concretos em setores diversos. Para marcas e veículos, a abundância de conteúdo gerado por IA altera o cálculo de aquisição de público e a forma de medir atenção e confiança. Para criadores, redefine-se a competição. Já não é apenas ser melhor, mas ser mais legível para sistemas que ranqueiam, recomendam e monetizam com base em sinais que o conteúdo sintético aprende a explorar. No extremo, a cadeia toda pode tornar-se circular. Bots que criam para bots que consomem, que ranqueiam, que monetizam. O usuário humano, nesse circuito, vira ponto de referência escasso, útil para calibrar modelos e justificar campanhas, mas cada vez menos determinante para as dinâmicas que modulam o que aparece e o que desaparece do nosso campo de visão digital. Se a escala do sintético avança, o que acontece quando os próprios modelos de IA passam a aprender majoritariamente com dados produzidos por outras IAs?
A teoria da internet morta opera como sinal de alerta. Algumas de suas formulações podem soar hiperbólicas, mas os indícios reunidos, do peso do tráfego não humano às dinâmicas de desinformação, passando pela perspectiva de predominância sintética, sustentam uma preocupação legítima. A internet pode estar se tornando menos plural, verificável e humana se deixarmos que incentivos de curto prazo ditem as regras do jogo. Separar realidade de paranoia exige, portanto, métricas melhores, transparência nas plataformas, auditoria independente e uma cultura de dados que favoreça contexto em vez de puro volume. Tecnologicamente, é possível mitigar a degradação com curadoria humana, dados de alta qualidade e avaliações robustas. Socialmente, é preciso revalorizar confiabilidade e responsabilidade como ativos para empresas, criadores e usuários. No fim, a pergunta não é se a internet está viva ou morta, mas que tipo de vida queremos que ela nutra. Esses dados. E ele reagiu a um desses levantamentos com uma afirmação marcante. Ele disse: ponto de exclamação, ponto de exclamação. A partir daí, inclusive, o Musk passou a ficar de olho na predominância de bots no Twitter. Tanto é que quando ele tentou comprar a rede social, a negociação quase foi de arrasta para baixo justamente por conta de uma polêmica envolvendo a quantidade de robôs no site. Eu lembro. O Musk disse que ele desistiria da compra porque o Twitter não queria informar qual era a porcentagem de contas robóticas na plataforma. E ele chegou a afirmar que ele só compraria o Twitter se a empresa provasse que o número era menor do que 5%. Mas ele estava desconfiado de que seria algo próximo a 20%. E alguns especialistas apontavam que poderia chegar até 80%. Seja como for, o Elon Musk acabou comprando a empresa e mesmo assim a infestação de robôs parece ter apenas aumentado. É só usar Twitter hoje em dia que vocês vão saber do que eu tô falando. Twitter não. X. Isso porque nesse ano de 2023 o Twitter, que justamente passou a se chamar X, começou a remunerar usuários pelas visualizações que cada usuário tem nos seus tweets. E com isso, alguns usuários passaram a enxergar na rede social uma nova mina de ouro, e eles criaram perfis falsos que postam conteúdos artificiais só para atrair engajamento. Engajamento é dinheiro, literalmente. Você já deve ter se deparado com esse tipo de postagem aqui nos comentários de alguma publicação. Uma página faz um post, por exemplo, sobre a temperatura no Rio de Janeiro, que é sempre muito calor, por sinal. Uma pessoa real faz um comentário de verdade sobre o assunto e ganha muitas curtidas. E aí os bots fazem todo tipo de interação artificial. Alguns simplesmente copiam um comentário mais curtido, outros fazem comentários genéricos. E tem também comentários idênticos em português e inglês. E ainda frases mal traduzidas, ou totalmente descontextualizadas. Agora, o que todos eles têm em comum é o selo azul, já que para receber dinheiro você precisa pagar uma assinatura do X. Mas a invasão dos robôs acontece também em outras redes sociais. Você talvez já tenha recebido alguma mensagem automática com publicidade no direct do seu Instagram, ou quem sabe até algum comentário de uma pessoa desconhecida numa foto te convidando para ser modelo. E desculpa frustrar o seu sonho de virar top model, mas provavelmente era um robô. Para tentar cortar esse problema, o Facebook já chegou a eliminar mais de 5 bilhões de contas falsas em um único ano. E isso é mais do que a quantidade de usuários de qualquer rede social, considerando só os perfis que têm comportamento normal e também os que fazem live de NPC. Mas, apesar de muita gente pensar que a atuação dos bots é recente, ela na verdade é bem antiga. E um exemplo são os e-mails com tentativas de golpe, que já existem há décadas. E quem tem mais de 30 anos também já deve ter conversado muito com o Ed, o robô. Ele foi lançado em 2004 como parte de um projeto ligado à Petrobras e ele foi uma espécie de avô do ChatGPT, que é o mais famoso bot de inteligência artificial hoje em dia. Acontece que, com o avanço desse tipo de tecnologia, os robôs estão substituindo interações com pessoas reais. A influenciadora americana Karen Marjorie, por exemplo, lançou um bot para quem quiser conversar com uma versão artificial dela. O serviço pago no Telegram é uma espécie de namorada virtual e responde às mensagens dos usuários exatamente como se fosse a influenciadora. E isso foi possível graças a mais de 2.000 horas de treinamento de inteligência artificial para que o robô conseguisse aprender em detalhes como que é a personalidade dela.
Outro exemplo famoso é o da Mila Sofia. Para os seus mais de 100 mil seguidores, ela se apresenta como uma jovem de 24 anos que mora na Finlândia. Ela posta fotos na praia, viajando, praticando exercícios, tudo como uma pessoa blogueira normal. Com a pequena diferença de que ela não existe. A Sofia não é uma pessoa real, e sim uma influenciadora digital artificial. Eu, inclusive, devia lançar um negócio desses, mas ao invés de namoro e sacanagem, a minha versão robô ficaria dando crise existencial. Ou falando muito obrigado e até a próxima antes da pessoa dormir, sei lá. De qualquer maneira, tirando o fato de ser bem bizarro, porque essas são utilizações pouco nocivas de perfis falsos subinados por inteligência artificial, muito mais grave é quando robôs são usados, por exemplo, para atacar autoridades ou disseminar fake news. Ou ainda numa tendência cada vez mais comum para postar notícias genéricas automaticamente só para atrair cliques e patrocinadores. Páginas totalmente artificiais que apenas copiam notícias de outros veículos sem atuação de jornalistas de verdade. O site americano NewsGuard, que é focado em combater desinformação na internet, fez um levantamento mostrando que mais de 100 de empresas pagam, sem saber, por publicidade em sites de notícias controlados por robôs. Um exemplo que o NewsGuard usa, inclusive, é de um site brasileiro. Brasil. A página, que supostamente foi criada para divulgar notícias sobre empregos, é tão fake e mal feita que algumas matérias são literalmente assim. Ao invés das informações sobre uma vaga de emprego, o texto diz algo como: desculpa, mas como modelo de linguagem de inteligência artificial eu não sou capaz de acessar links externos, mas pela URL parece ser sobre uma vaga de estágio em Sergipe, no Brasil. Ou seja, não há sequer profissionais que revisem o conteúdo para perceber que passou um erro absurdo desses e que acaba servindo para revelar a estratégia por trás desses sites. E o pior, os criadores ganham dinheiro com a propaganda que é divulgada nessas páginas. E pior ainda, nada impede que eu, como modelo de linguagem, não sou treinado para lidar com esse tipo de... Tô brincando. E o pior ainda é que nada impede que, para inflar esses números de visualizações, os acessos a essas páginas também sejam feitos por robôs. Ou seja, é possível que muitas empresas e negócios estejam tendo uma boa e uma má notícia. A boa é que elas estão conseguindo muito engajamento com conteúdo gerado por inteligência artificial, mas a má notícia é que esse engajamento vem de tráfego gerado por inteligências artificiais. Então, legal! Aparentemente a gente transformou a internet num parque de diversões em que robôs criam conteúdos para outros robôs consumirem. É meio que o plot de Westworld, ou não. Westworld é um pouco mais pesado. Isso porque novas ferramentas de inteligência artificial têm sido treinadas com dados que são gerados por outras ferramentas de inteligência artificial. É uma bola de neve que pode crescer de maneira exponencial, ou seja, cada vez mais vão existir novos conteúdos sintéticos e eles vão servir de base para a criação de novos conteúdos sintéticos. E esse excesso de material robótico é prejudicial até para o próprio desenvolvimento das inteligências artificiais. Um estudo feito pelas universidades de Rice e de Stanford nos Estados Unidos deixaram isso bem claro pra gente. Eles mostraram que as ferramentas de inteligência artificial generativas, que criam imagens, por exemplo, podem ser prejudicadas justamente por conta da grande quantidade de imagens feitas por robôs. Essas fotos mostram pessoas que não existem. Cada uma delas foi gerada a partir da sintetização de fotos anteriores. Então percebam como aos poucos a qualidade das imagens vai piorando. É uma espécie de loop em que a inteligência artificial fica presa e que ela acaba arruinando o próprio trabalho dela. É provável que em algum momento as próprias inteligências artificiais ajudem a encontrar caminhos para resolver esse problema. Mas como elas podem fazer isso? Bom, para superar a diminuição da qualidade de imagens geradas por inteligência artificial, as estratégias incluem diversificação dos conjuntos de treinamento, transferência de estilos e domínios, incorporação de dados do mundo real, aprimoramento de modelos generativos e avaliação contínua com feedback humano. A introdução de variedade nos dados e a otimização dos algoritmos visam evitar a artificialidade e o viés, garantindo imagens realistas e relevantes. E isso não sou eu que estou dizendo. Quem escreveu essa resposta que eu acabei de falar foi o próprio ChatGPT, então ele deve saber do que ele deve estar falando. Aliás, as respostas geradas por bots são tão completas que elas já são capazes, inclusive, de superar o famoso teste de Turing, que já foi vídeo aqui no canal, criado para avaliar justamente se um robô consegue exibir um comportamento tão parecido com o de um ser humano a ponto de ser indistinguível. E esse comportamento avançado dos bots já levantou, inclusive, um temor conhecido como a inversão. Seria o momento em que os algoritmos passariam a interpretar que o comportamento de robôs é o verdadeiro e que a atuação das pessoas na internet que é artificial.
E nesse ponto, os seres humanos perderiam definitivamente o controle da web para os robôs. Seria um caminho sem volta que excluiria por completo a presença humana no mundo virtual. A internet morta deixaria de ser uma teoria dessas de sites esquisitos da internet e se tornaria uma realidade cruel, absoluta e inescapável. Mas claro que esse é só um cenário hipotético e nem um pouco provável de acontecer. Você pode ficar tranquilo, a menos que eu seja um robô tentando te convencer. Você provavelmente nem saberia.